Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira, após termos celebrado a Epifania do Senhor. Após termos celebrado a Epifania do Senhor, a saber, não é? No Brasil e em certos lugares do mundo. Aqui na Itália, por exemplo, nós vamos celebrá-la depois de amanhã, porque aqui é feriado ainda, o dia 6 de janeiro. E hoje eu gostaria de falar de um acontecimento, né, do dia da festa da Epifania. Você que participou das celebrações aí onde você já teve a festa da Epifania, que é que depois, quando o padre termina de ler o Evangelho, o padre, o diácono, ele proclama solenemente. Eu já disse a você que Epifania significa manifestação, revelação. O padre vai revelar para a comunidade a data da Páscoa. Hoje em dia parece uma coisa assim sem sentido, né? Até a gente fazer isso, porque todo mundo já tem nas agendas, nos calendários, está tudo informando quando é que vai ser a data da Páscoa neste ano. Mas a festa da Páscoa, você sabe que ela vai sempre variar. Não é uma data fixa, como é o 25 de dezembro que a gente usa para celebrar o Natal, ou 6 de janeiro para celebrar a festa da Epifania. A festa da Páscoa ela vai variar porque é de acordo com o calendário lunar. E isso no passado, como ainda hoje, né? Existem cálculos matemáticos, cálculos astronômicos que nem todos nós somos capazes de fazer. Então, normalmente, era a igreja de Alexandria, justamente por ser um grande centro astronômico de estudos, era a igreja de Alexandria que preparava os estudos e fazia as chamadas as cartas pascais. O arcebispo, o bispo de Alexandria, mandava essas cartas, espalhava aos outros bispos, todos mandando a data da Páscoa, quando era que ela aconteceria. A gente sabe que ela está sempre dentro daquele mês de Nisan ou de Aviv, não é? Que palavra que significa primavera, porque a Páscoa sempre cai na primavera aqui do hemisfério norte, quando a natureza começa a florir. Eu estava até brincando com algumas pessoas hoje de manhã cedo no áudio que mandei, que às 4 da manhã os passarinhos já estavam todos aqui cantando, como acontece com a primavera. Parece que a natureza, hoje por exemplo, a gente alguns dias atrás estava 4 graus, menos 1, etc. Em menos de 15 dias a gente já está com 12 graus de manhã cedo, um clima que já está virando quase de primavera. O mundo está assim, meio tonto, e os passarinhos já estão assim, começando cedinho o canta-canta deles. Ok, então a festa da Epifania é o momento de revelar a data da Páscoa. Porque isso tem um dado muito interessante para nós, é que dizer então que na liturgia vai acontecer sempre esse momento da revelação de Deus se mostrar para nós, momento de Deus se manifestar para nós. Na liturgia, Deus se manifesta, Deus se revela. Assim como os sábios saíram do Oriente e foram descobrir Jesus através de uma estrela no céu, nós temos, digamos assim, essa estrela diária que é a liturgia, que é o Evangelho de Cristo, que é proclamado em nossas celebrações como um lugar onde Deus continua se revelando, se manifestando para nós nos dias de hoje. E de que forma hoje o Evangelho nos mostra essa revelação de Jesus? Hoje nós temos uma leitura que é do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Evangelho de Marcos é o mais conciso dos evangelhos, é o mais curto desses evangelhos. Ele está centrado naquela que foi a pregação inicial da igreja, aquilo que nós chamamos de querigma. Querigma significa anúncio. E qual foi o anúncio inicial da igreja? O anúncio inicial foi que Jesus veio, Jesus sofreu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós. Esse era o anúncio que foi feito pela igreja nos primeiros momentos. E depois o Evangelho de Marcos, digamos assim, o que ele narra
antes daquilo que é o anúncio central da paixão de Cristo, que a gente vai encontrar no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, 15:16, a paixão e ressurreição. Então, digamos assim, faz uma longa introdução até chegar a esse momento da paixão e ressurreição de Jesus. O Evangelho de Marcos, então, todo ele é a ação de Jesus que introduz a hora da sua paixão. Hoje, a liturgia nos coloca o capítulo 6, versículos de 34 a 44. E o que é que nós notamos nesse texto de hoje, que na liturgia é revelado para nós? Nós nos confrontamos com uma verdade da vida de Jesus, na qual Deus se manifesta, Deus se revela para nós. E como Ele se revela para nós em Jesus? Como aquele que tem compaixão de nós. Aquele que vai sofrer a paixão por nós, Ele atravessa o mistério da sua paixão porque ele tem compaixão de nós, ele se compadece, ele padece com a gente. O evangelho de hoje mostra Jesus no deserto, pregando para as multidões, e Jesus que tem compaixão dessas multidões que estão ali com ele. Jesus, a constatação que é feita é que ele tem compaixão dessa multidão, ele sofre com a multidão, porque ela parece ovelha que não tem pastor. Se compadece das multidões. É interessante notar que os discípulos de Jesus também se compadeceram, eles também perceberam que a multidão está numa situação difícil. Eles estão no lugar deserto, estão ali escutando Jesus, e os discípulos fazem análise da situação, veem que tem um problema para ser resolvido, a hora avançada, lugar deserto, falta de comida, e então eles apresentam para Jesus a solução que eles têm. Qual é a solução? Senhor, despede as multidões porque eles aqui não vão encontrar o que comer. Ou seja, a solução que eles têm para o problema do povo é uma solução que não passa por eles. É aquela coisa, aqui está um problema, deixa que essa gente aí vá resolver o seu problema. A gente tem um ditado, na minha região pelo menos tem um ditado que a gente costuma dizer assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou então, de uma forma mais agressiva, a gente tem aquele outro que diz assim: quem tem a unha maior que suba na parede. Então, é o mundo da competição, é o mundo da concorrência, cada qual procure dar o seu jeito, se resolva. Então, mais ou menos assim, os discípulos fazem. E aí Jesus, quando escuta essa proposta deles de irem, de deixar o povo embora para buscar uma solução para a fome, Jesus diz assim: vocês é que devem dar de comer. Jesus envolve os discípulos na busca da solução. Não basta constatar um problema, mas a solução passa também por nós. Bonito agora o que nós estamos vivendo, por exemplo, no sul de Minas Gerais e em muitos lugares aí da Bahia. Nós tivemos uma grande cheia, enchentes, gente que perdeu casa, gente que perdeu seus objetos e teve até gente que perdeu a vida. Olha como foi bonito notar o crescimento de solidariedade. Isso é interessante e é forte porque justamente coincidia esse período dessas cheias com a celebração também do Natal, a preparação para a celebração do Natal e a própria celebração do Natal. Então foi uma oportunidade de, celebrando o mistério da solidariedade de Deus que se torna gente como nós, de a gente redescobrir a capacidade de ser gente, de se compadecer do outro, de sofrer por outro, de arregaçar as mangas e de fazer alguma coisa. Quanta solidariedade! Só que isso ainda não está tudo resolvido, né? A questão precisa ainda ser agora aprofundada. Ok, se deu casa, se deu roupa, comida, água, e agora como reconstruir? É um outro desafio que tem aqui para frente. E como nós vamos continuar sendo solidários? Como nós vamos continuar agindo e buscando as soluções? A solução seguramente vai passar pela questão de uma ajuda imediata, mas soluções também vão passar por questões de política pública, de construção de casa, de financiamentos, todas essas coisas que é de se ver, porque teve gente que perdeu não somente a casa de morada, teve gente que perdeu empreendimento, não é? Por exemplo, a minha mãe tinha uma conhecida em uma dessas cidades aí que era uma costureira.
Então, no meio dessa chuva toda, perdeu as costuras das pessoas, né, o trabalho que tinha, tudo, o investimento que tinha feito naquele pequeno ateliê que agora praticamente não existe mais. O marido tinha uma pequena empresa de consertar sofás, etc. Tudo aquilo que tinha de sofás que tinha para consertar e material, tudo foi por água abaixo. Um investimento de anos de trabalho. Como é que tudo isso vai ser recuperado? Não é somente arrumar uma casa, mas também é o trabalho de alguém, como é que socialmente vai se encontrar soluções para todas essas coisas? Vai exigir inteligência. Aí Jesus, quando escutou os seus discípulos dizendo assim, que para deixar o povo, ele disse assim, vocês têm que dar de comer. E eles disseram, o senhor quer que a gente gaste 200 denários para dar comida a essa gente toda? É mais de 5.000 pessoas que tinham ali presentes. Então os discípulos sentem que é muito pesado para eles dar a solução para que Jesus assim, o que é que vocês têm? Vão lá ver. Então Jesus fez os discípulos irem ver. Então o que vai ser preciso também é que a sociedade vá ver o que é que aconteceu realmente, as autoridades. É preciso ir no lugar, não é? Eu vi gente que saiu criticando o governador do nosso estado, porque ele saiu, foi ver os lugares onde aconteceu as coisas, mas tem que fazer isso mesmo, tem que ver. Para que ele está indo lá ver isso? Vai dar alguma solução? Sim, dá solução. Na medida que a gente olha, que a gente vê, a gente se compadece, o coração se enternece, você toca com a mão nas situações, nos problemas, você vê rostos, você aprende nomes, isso é muito importante. Ir ao encontro dos sofredores, essa é a técnica de Jesus. Quando eles foram lá que viram, eles disseram para Jesus, tem aqui 5 pães e 2 peixes. E certamente a gente sabe que 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas era nada. Qual foi a solução de Jesus? Jesus, ok, manda que as pessoas se sentem. Olha, dá à pessoa uma dignidade, porque os pobrezinhos, não é que se sentavam para comer. Quem se sentava para sentar, te diz a palavra sentar, mas na verdade diz recumbença, significa se deitar. Não é porque antigamente os chiques, não é que as mesas eram altas e todo mundo se sentava, era o triclínio, era uma coisa que eles se reclinavam para poder comer. Isso era a forma de comer dos grandes, dos chiques. Então Jesus dá ao povo simples, o evangelho mostra essa forma de senta como quem tem dignidade, se sentar à mesa para comer. Olha uma coisa boa, uma dica para nós nesse ano de 2022. Você vai comer? Então se senta. Recupera a tua dignidade diante do pão que tu tens para comer, mesmo que seja um pão simples, mas dá dignidade à tua mesa, limpa a mesa, arruma a mesa, não come de qualquer jeito não come que nem bicho não, come como gente. A encarnação de Jesus foi justamente para isso, para dar a gente a dignidade de ser humano. Então ele se senta. Mas Jesus diz assim, organiza aí em grupos de 50 e de 100. Então diante dos problemas que a gente tem na sociedade, a gente precisa organizar o povo. Sem organização, a gente não vai encontrar saída para os problemas. Não é? Os recursos que a gente tem precisam ser recursos que a gente coloca na mão do povo de forma organizada. Não é só chegar, daqui, toma dali. Não, organiza o povo. Precisa organizar o povo. Precisa organizar essas pessoas. E quem sabe, cooperativas, associações de quem perdeu as suas coisas, organizar. Para que se pense mais. Por que é que a gente veio morar nesse lugar? Como foi que a gente comprou essa casa? Um estudo da topografia do lugar. Precisa se sentar, precisa pensar, precisa organizar. Não é simplesmente chegou, bota lá e vamos recuperar as casas. Não, reflexão. Senta. Aí Jesus, depois que fez todo mundo se sentar, ali em grupos de 50, de 100, os grupos não eram todos do mesmo tamanho, e aí a variedade, respeitar certas regras de aproximação e tudo mais. Diz que Jesus pegou o pão na sua mão, olhou para o céu. Normalmente a gente pensa que o pão vem da terra, né? E é verdade, vem da terra, mas vem também do céu, das chuvas que caem. E vem do céu sobretudo porque vem de Deus, porque é fruto da criação, porque tem um Deus criador que precisa ser reconhecido. E só o homem é o único animal que olha para o céu, né? Que vê o azul do céu. Não é, que é capaz desse gesto de levantar a sua cabeça. Tchau, Belinho. Tchau. Ei, vem aqui olha, eu não sou teu dono, nem tua dona. Ai. Chegou esse aqui para me fazer companhia. Ok, tchau. Então, já achou o dono e já voltou. O cachorro aqui de manhã cedo, com as patas bem limpinhas, viu?
Então, olhar para o céu. Ele não olhou para o céu, mas olhou para mim aqui logo agora. Assim. Então, o homem é esse único animal que é capaz de olhar para o céu e reconhecer que acima da sua cabeça existe força que organiza as coisas, que a gente deve descobrir a força da natureza, reconhecer que se o pão está aqui, ele não é fruto do acaso, é fruto do trabalho, foi porque caiu a chuva e não somente o trabalho da gente foi necessário, mas interferiram outros elementos, o sol foi na medida certa. Então Jesus olha para o céu, ele dá graças, agradece, o sentimento da gratidão. Então se eu disse para você, né, que sentar-se para comer, preparar a mesa para comer, mas a gratidão, pensar que aquele pão que está na nossa mesa, qual é a cadeia que ele precisa fazer para chegar até a gente, uma reflexão diante do pão, uma bênção diante do pão, agradece. Aí depois qual é o outro gesto de Jesus? Pegou o pão e repartiu. Não é? A divisão do pão, a partilha do pão, a partilha dos bens. As soluções só aparecem assim, quando a gente partilha. E Jesus pegou o pão, partiu e deu para os discípulos, e os discípulos davam para a multidão. A sociedade que estava organizada, os discípulos que foram comprometidos na solução do problema, que passou pelas mãos de Jesus a solução, mas Jesus envolve os seus discípulos. Não foi ele que pegou o pão, rezou, agradeceu e ele partiu e foi lá dando diretamente a cada pessoa. Olha como Jesus vai envolvendo uma cadeia de soluções que são interligadas, não é? Então Jesus não dá ele mesmo a solução, que ele pegou o pão, encontrou a saída e ele mesmo foi lá e deu. Não, ele responsabilizou outras pessoas, corresponsabilidade na solução dos nossos problemas. E depois diz que eles comeram e ficaram satisfeitos, e vai dizer o Evangelho que eles eram cerca de 5.000 pessoas ali, 5.000 homens comendo daquele pão. Então hoje o Evangelho, portanto, nos faz pensar no seguinte, que é uma epifania, é uma manifestação de Deus, a compaixão e a solidariedade que a gente sente uns com os outros. Quando a gente se compadece, quando a gente sofre com o outro, quando a gente sente na pele da gente aquilo que o outro pode estar passando. É um momento da manifestação de Deus, é um momento desse Natal do Senhor, da revelação do Senhor. Uma outra forma de a gente sentir a presença de Deus é na organização do povo, na busca das soluções. Não é? E aí a gente vê o grande milagre que aconteceu, não é? Esse milagre do pão que se reparte, na partilha, na solidariedade, Deus faz um milagre acontecer. O primeiro milagre foi esse, de alguém ver que o pão que ele tinha ali, aqueles 5 pães, não era só deles, os discípulos, o milagre começou ali, aconteceu no coração deles, de colocar o que eles tinham na mão de Jesus. É o primeiro milagre. Depois o outro milagre daquele pão ser suficiente para alimentar aquelas pessoas. Humanamente pensando, tecnicamente pensando, isso era impossível. Aí teve que entrar a energia de Deus, a força de Deus, a graça de Deus, para fazer aquilo que a gente teve coragem de colocar nas mãos de Deus, multiplicar, sendo dividido. A multiplicação acontece na medida que tem a divisão. E o milagre de dividir é milagre, porque nós, pela nossa natureza, o que nós queremos é acumular. O milagre da nossa natureza ser mudada, ser convertida. Porque olha o que os discípulos queriam, era a indiferença. Manda esse povo embora porque eles não têm o que comer. A compaixão deles era só pensar que tinha um problema e a solução outros deveriam dar. Então Jesus começou ali operando esse milagre de eles colocarem o que tinham na mão de Jesus, e assim o outro milagre aconteceu. Então peçamos a Jesus hoje essa graça de a gente ser solidário, de a gente ter compaixão, de a gente acreditar que com a bênção dele, aqueles recursos, mesmo pequenos, podem fazer muita coisa. Olha como são as santas e os santos. O milagre do Cotolengo, não é? São José de Cotolengo, acreditar na providência de Deus. Irmã Dulce, não é? De juntar meninos pobres, doentes, ser recurso financeiro e o milagre ir acontecendo. O milagre não é simplesmente pegar e acontecer que uma ferida da noite para o dia ficou boa. Muitas vezes é fazer com que um hospital se mantenha vivo, com médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros e o pessoal trabalhando graças à nossa generosidade. Isso é um grande milagre.
não é? Aí depois a gente vê que pode vir curas extraordinárias, mas o que Deus quer, sobretudo, a manifestação dele, ele quer que aconteça pelas coisas ordinárias, ou seja, colocando ordem, como aconteceu. Um grupo que se sentou, 50, 100, organizando a sociedade, temos 5 pães, 2 peixes, conta, sabe o que é que tem, pega, agradece, reparte, ou seja, Deus se manifesta quando a gente vai criando ordem na vida da gente, quando a gente vai criando ordem em volta de nós. Então eu quero pedir para você essa manifestação, essa realização de Deus, que mostre para mim e para você o que é que precisa ficar ordenado na vida da gente para que muitos milagres realmente aconteçam na nossa existência. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.